Bom dia, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao projeto Psicologia e Graça, feito para você. Vamos continuar nossa reflexão, porque hoje nós vamos falar sobre ordem moral e intelectual. Nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ordem moral e intelectual. O professor Vitor, ele começa a reflexão assim: por onde começamos a pensar e a organizar a nossa vida? Gente, vê se essa não é a pergunta que todos nós fazemos e a resposta que todos nós queremos, né? Depois que a gente entra numa confusão, numa desordem, essa é a pergunta que fazemos, né? Por onde eu começo? Né? Por onde eu começo a organizar a minha vida? Ele responde. Ele diz assim, por Deus. Por Deus. Ou seja, por aquilo que não depende de nada. E de que tudo depende. Se você colocar Deus em segundo plano, pensando em resolver primeiro a sua vida pessoal, a sua vida econômica, os seus estudos, ou os seus relacionamentos, nenhuma dessas coisas terá sentido pleno. Nada. Antes de mais nada, temos de nos esforçar para adquirir a virtude da ordem, porque a virtude da ordem ela faz esse ajuste interior. Ou seja, a ordem é a virtude que nos ajuda a organizar a nossa vida e hierarquizar as nossas atividades. Em primeiro lugar, deve vir sempre o nosso contato com Deus. Sempre. Então, a pergunta fundamental que se fez São Tomás de Aquino, sabe qual foi a pergunta fundamental que São Tomás fez a si mesmo? Quem é Deus? Ou melhor, o que é Deus? E essa pergunta o motivou a estudar e se aprofundar, né, no ensino, na doutrina de fé. E a partir dessa realidade absoluta, perfeita, São Tomás ele pôde derivar coisas, ele pôde estudar outras coisas, né? Porque ele começou a entender que existe um começo, né? A partir do conhecimento mais aprofundado de Deus, uma relação mais íntima com Deus, ele começou a amplificar e dar sentido às outras coisas, ele começou a ver o mundo de outra forma, ele começou a organizar a sua agenda. Agora pensa em você, né? É a partir do nosso relacionamento com Deus. Porque senão a gente fica exatamente, eu disse isso no vídeo anterior, como um barco sem rumo, né? Então a gente precisa saber para onde nós vamos e precisamos ter claros os critérios que movem a nossa existência, senão a gente dá tiro para tudo quanto é lado e acabamos ficando confusos, a gente fica confuso, né? A gente não hierarquiza, olha o verbo que foi utilizado aqui no livro. É um em cima ou abaixo, ou seja, eu coloco as atividades em grau de importância que elas têm para mim, senão você vai começar a perceber assim, tudo é tão importante que eu não consigo decidir por nada. Isso é um problema também que dá muita confusão na cabeça das pessoas. Então, eu convido você a começar a organizar a sua vida, sabe? Luciana, eu já estou com a minha vida organizada, tá tudo já tranquilo, né? Então eu convido você a dar mais uma olhadinha no seu planejamento diário, né? Dar uma olhadinha e perceber assim quem é aquele que dá sentido às outras coisas. Quem é aquele que é o primeiro, sabe? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? É necessário ter claro essas coisas. Se você não tem claro isso, é bem difícil você ter uma vida ordenada. Às vezes a gente acha que tem uma vida ordenada, mas precisa ter critérios bem seguros, sabe? O que é o primeiro para você? Quem é o primeiro para você? Que Nossa Senhora te ajude nesse caminho. A não só colocar no papel, né, no planejamento de todos os dias, o que você deve, o que não deve fazer, em que ordem deve ou não deve, mas que realmente hoje o teu coração salte e arda por querer Deus em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Querer Deus. Que Nossa Senhora te ajude nesse caminho, de não ficar confuso, mas
Que a ordem entre dentro do teu coração agora, meu querido, minha querida. A ordem de Deus. A ordem. Inflame o teu coração e você aprenda a priorizar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Que pelas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria receba a bênção, uma unção nova de ordem na sua vida. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.